Boa noite a todos vocês, a graça e paz seja com todos e com aqueles que vão estar nos assistindo e ouvindo. Nós estamos começando a nova série com um nome muito massa, chamado Anti-Trends, quebrando as tendências com verdades bíblicas acerca do discipulado. Esse é um assunto que eu amo esse assunto. Talvez tem sido talvez um dos assuntos que eu mais tenho gasto a minha vida nesses últimos anos, tentando decifrar, tentando entender como nós olhamos para o discipulado de Jesus, o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, o que Jesus queria ensinar para um povo que, anos depois, estariam lendo aquelas palavras o qual ele estava proferindo e a vida que ele viveu com aqueles primeiros discípulos e depois estendendo, os números aumentando, mas ainda assim, diante da multidão, esse grupo minoritário que foi conhecido como o povo que abalou o mundo. Essa foi a expressão usada para o povo de Deus que estava lá no livro de Atos. Então, gente, como introdução, a gente vai ver algumas palavras que vão se repetir. E tá ok, Se você conhece um pouquinho na questão pedagógica, a repetição ela é importante para que ganhe forma. Então, você vai ouvir a palavra siga-me pra caramba, você vai ouvir a palavra vá ou vão pra caramba, essa questão de ser e fazer discípulos pra caramba. Então, vai ser rodeado dessa questão que nós vamos gastar os próximos domingos olhando nessa realidade. Gostaria de deixar, como parte, esse livro aqui nós temos de graça lá embaixo, na estante. Não sei se já está aqui já ou está lá embaixo ainda. A única coisa que você precisa fazer é ler. Então, você pode pegar o livro, a garantia que você pode pegar de graça é que você leia. Então, nós estamos aí usando esse livro como referência para a gente, Colocamos um nome mais legal do que o título, Deu uma misturada aí. E o outro livro nós não temos, mas você pode comprar, tem até de graça no Amazon. O Amazon não está pagando nada para nós, não tem nada, tá? Está de graça no Kindle. Uns livros incríveis, O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Uma das maiores vozes do Brasil na questão teológica. Talvez aí um dos caras mais cabeçudo e inteligente que eu conheço. Ele tem um livro chamado Inteligência Humilhada. Se você sente que você é alguma coisa, lê Inteligência Humilhada e você vai ser humilhado. E eu ouvi falar que ele queria estudar teologia na Alemanha, então ele aprendeu alemão. E aí depois ele queria estudar teologia na França, ele aprendeu francês. Então, pode ser que ele venha querer aprender teologia em chinês ou mandarim ou qualquer outra coisa e ele vai aprender, simplesmente acontece dessa forma. Então, gente, eu gostaria de começar essa introdução pensando junto com vocês. Duas perguntas iniciais. O que vem à mente quando você ouve a palavra discipulado? O que vem à sua mente? Quando você ouve o pessoal falando discipulado, o negócio é um discipulado, vamos fazer um discipulado, vai ter um discipulado. O que vem à sua mente primeiro, e o segundo é o que você acredita de fato ser discipulado. Porque são duas coisas diferentes. E dependendo do contexto que cada um de nós viemos, isso aí tende a ser muito mais explorado e muito mais expansivo, vamos assim dizer. E é impressionante ter tido a oportunidade de viajar ao mundo, de poder olhar nessa perspectiva da questão de ser um discípulo de alguém, porque o discipulado ele remete na questão de ser discípulo de alguém, E nós vamos olhar algumas definições ou coisa do tipo. Mas, por exemplo, nós não temos, eu já falei isso numa outra série, nós não temos uma coisa muito palpável acerca dessa questão de ser um discípulo de alguém na nossa cultura. A nossa cultura, ela não tem essa questão. O máximo que nós chegamos ali é na questão do aprendiz, dependendo de alguma coisa.
Mas normalmente, por exemplo, o aprendiz tem essa coisa das artes marciais que tem influência asiática, né? O padawan, uma coisa assim, né? Tipo, nós temos talvez essa questão na coisa mais acadêmica, de ter alguém que é, cara, impressionante, que a gente quer ter alguma coisa, então a gente se considera, né, um aprendiz ou coisa do tipo. Mas a gente precisa olhar para essa realidade bíblica, e esse é o nosso desafio, olhar para as verdades eternas e antigas e como nós lidamos com isso, sem precisar atualizar nada. Simplesmente olharmos para a realidade bíblica e pensar quais são as implicações dessas coisas na nossa vida em junho de 2024. Talvez nós somos enganados nas igrejas que nós viemos, da forma que nós fomos ensinados. Talvez nós entendemos de forma errada, nós fomos ensinados de forma correta e entendemos de forma errada. E assim parece que uma grande parte da igreja, não só do Brasil, mas do mundo, vamos assim dizer, entende que é possível ser salvo e não seguir Jesus. E eu vou explicar isso mais, essa questão do seguir Jesus. Quais são as implicações dessa questão de seguir Jesus? E não é tipo assim, Jesus, eu vou te seguir, tá bom? E só precisa andar por esse caminho e só chegar no destino final. Não, esse seguir Jesus, ele tem muitas coisas. Então, uma boa parte da igreja, a gente vai ouvir falar sobre vários tipos de evangelho, e a gente para perguntar e fala assim, cara, parece que a coisa mais radical da nossa vida foi o primeiro passo, que é a salvação, e é extremamente importante, tem o seu valor imensurável, mas a nossa vida não pode parar lá. Mas é assim que a igreja, no geral, funciona. E nós falamos uma vez também numa série sobre formação espiritual. Formação espiritual, ela não acontece de forma sem ser intencional. Você não acorda um crente melhor amanhã, se você não fizer nada. Entendeu? Você não vai ser a pessoa que Deus deseja que você seja, se você esperar que transformação vai acontecer de um dia para o outro, como se fosse a virada da lua. Entendeu, pessoal? Então, é como se fosse uma igreja que está vivendo o evangelho do Zeca Pagodinho. Sabe qual que é o evangelho do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva. Sou feliz e agradeço. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deus já me deu tudo, gente. Fui salvo, estou indo lá, está tudo certo. Esse é o evangelho do Zeca Pagodinho. Só que o evangelho do Zeca Pagodinho, ele tem vários problemas. Porque ele não fala do custo da coisa. Ele não fala da realidade que precisa acontecer para a gente poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem dado para nós. De sermos tudo aquilo que Deus deseja de nós. Então, muitas pessoas se professam cristãs, mas acreditam que não precisam seguir Jesus, não precisam negar a si mesmo e tomar a cruz. Não precisam mudar de vida. Não precisam mudar as suas escolhas. Então, o discipulado de Jesus se torna algo opcional. E essa tem sido uma grande parte. Como se não tivesse nenhum compromisso contínuo com a transformação e sermos transformados à imagem de Cristo. Sabe como nós vamos nos tornar ainda mais a imagem de Cristo? No evangelho do Zeca Pagodinho, nunca. Nós nunca seremos. Então a gente precisa olhar para isso como se a nossa vida dependesse disso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 8:34.
Marcos 8, 34. Diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Gente, isso aqui já leva a gente para um negócio meio diferente. Opa, peraí, tem que perder alguma coisa nesse negócio, mas sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Essa parte aí não falava, não tinha uma parte que falava essa questão do perder alguma coisa. Para ganhar tem que perder, como é que funciona essa questão? Mateus 28, 19. Um texto muito conhecido, chamado também como a Grande Comissão, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim. Então, como é que a gente lida com essa questão do seguir, do ser e do fazer? Nós estamos numa jornada como Calvary Curitiba, o qual nós temos olhado para essa questão do um termo teológico, né, que é o sacerdócio universal de todos os santos. Isso quer dizer, de forma que todos possam entender, quer dizer que essa grande comissão, que esse chamado de Jesus é para todos nós. É por isso que quando tem batismo na Calvary Curitiba, nós fazemos questão de pessoas que fizeram parte da vida das pessoas que vão batizar, que nos ajudem a batizar. Nós temos a figura pastoral, né, que eu acho que é importante. Nem sempre. Quem sabe tem vezes que não vai precisar. Mas a gente tem essa coisa, por quê? Porque todo mundo deve fazer isso, todo mundo foi chamado para isso. Então a gente vai lidar com essa questão. O Evangelho. O Bill Hall, que é o cara que escreveu o livro, o próximo, por favor. Ele escreveu assim, mais um. Alguns acreditam que você pode ter conversão sem discipulado. Eu acredito que a prova da conversão é o discipulado. Aí a gente fala assim, poxa, mas esse negócio aí era para ser um lance mais simples, era para simplificar a nossa vida. E como é que faz essa questão? A gente precisa entender cada coisa para a gente poder avançar e poder compreender e aplicar. Então, gente, vamos só de forma simples, vamos dar nomes a essa questão da conversão e do discipulado, né? O próximo. Então, a conversão é, para os nossos propósitos, conversão é um jargão teológico, né? É uma forma de falar que alguém se converteu, que alguém então decide e aceita tornar-se cristão. Alguns de nós temos histórias diferentes acerca disso, de como nós viemos a acreditar e crer em Jesus. Mas todos nós aqui que nos consideramos cristãos, nós tivemos que confessar. Nós tivemos que reconhecer o senhorio de Cristo sobre nós. Nós precisamos reconhecer que nós éramos pecadores e precisávamos de um Salvador. Então, a conversão é isso. Já o discipulado, ele ocorre, olha que interessante. A gente não pode parar na conversão. A gente precisa para ir para outra parte. O discipulado, ele ocorre quando alguém, então, responde ao chamado de aprender sobre Jesus e sobre os outros para viver a sua vida como se Jesus a estivesse vivendo. Como resultado, o discípulo torna-se o tipo de pessoa que faz naturalmente o que Jesus fez. Na série Praticando o Estilo de Jesus, uma das definições do que é ser um discípulo é dividido em 3 partes. É estar com Jesus
tornar-se como Jesus e praticar o estilo de Jesus. Então, essa é a coisa. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa estar com Ele, porque não tem outra opção. Não tem. Estar com Ele quer dizer muita coisa. Mas estar literalmente é de ter Ele como Senhor, de ter Ele na sua vida diariamente e ter todas essas questões de hábitos e práticas que fazem com que a gente se torne como Ele e a gente então pratique as suas obras. O Jonas Madureira, ele coloca o discipulado em dois sentidos, que é essa questão de ser um discípulo e de fazer discípulo. Ele fala assim, refere-se ao ato de seguir Jesus, né, imitar a Cristo, e o outro ato de ajudar alguém a seguir Jesus. Ajudar os outros na imitação de Cristo. Gente, a gente pode esquecer tudo que a gente aprendeu sobre discipulado, de verdade. Se a gente pegar essa coisa aqui e a gente então colocar como algo que a gente vai dedicar a nossa vida, a gente vai acertar o lugar correto. A gente vai acertar o alvo. Porque é essa a questão. É essa a questão de nos tornarmos discípulos e então ajudarmos pessoas a se tornarem as mesmas pessoas e então praticarmos então as obras do nosso mestre e isso se torna uma segunda natureza, uma segunda pele para a gente. O Scott McKnight, ele fala assim, um livro muito incrível sobre o Evangelho, o qual eu tenho usado como ajuda na leitura através da exposição de Marcos, né, qual terminamos a primeira temporada. Ele fala assim, acredito que o significado da palavra evangelho foi roubado pelo que acreditamos sobre salvação pessoal. E o evangelho foi reformulado para facilitar a tomada de decisões. O resultado disso é que a palavra evangelho não significa mais em nosso mundo o que originalmente significava para Jesus ou para os evangelhos. Então a gente vê uma coisa desafiadora. A gente vê que a gente tem um trabalho de casa, a gente tem um desafio muito grande de lidar com essa realidade. Então, eu não desejo julgar ninguém, tá? E eu me coloco na situação de que a gente está no mesmo barco em relação a isso. E a gente vai precisar rever a nossa cosmovisão bíblica, a nossa forma de ver e enxergar a realidade de quem Jesus é. Cara, quais foram as coisas que ele falou, quais foram as suas práticas. E não aceitar essa distância como se fosse assim, cara, é assim que é. Né? Tá tão longe, 2000 e poucos anos atrás, tipo assim, cara, a gente está brincando lá na nossa mentoria do presbitério, né? Nem Jesus Cristo de os braços abertos agradou a todo mundo, né? Quanto mais eu. E aí a gente aceita esse negócio, né? Como se a gente não precisasse se esforçar. E eu não estou falando de fazer nada nas nossas forças, do nosso jeito. Não. É aquela coisa de quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. E quanto mais nós somos perdoados, mais nós amamos. Mas existe, sim, uma crítica muito importante e contundente acerca desse evangelho que nós temos vivido no mundo evangélico, que vê o discipulado como um caminho secundário e opcional, onde a gente coloca a culpa na correria, onde a gente coloca a culpa no trabalho, onde a gente coloca a culpa na família, onde a gente coloca a culpa em qualquer coisa. Mas, na verdade, isso requer uma responsabilidade de entendermos mesmo nossa vocação e chamado. Né? É como assim a gente dizer sim a Jesus num discurso que não é o mesmo que tomar a cruz. Negar a si mesmo e segui-lo. Alguém disse assim, não é como uma coisa de troca, tipo assim, eu me inscrevi para o dom gratuito da salvação, agora o que vem adiante eu não estou afim. Mas eu quero ser cristão, quero ser evangélico, quero usufruir de todas as bênçãos de Deus, de todas as coisas que Deus tem para mim e para essa igreja. Mas assim, daqui não passa. E não existe essa realidade, pessoal.
não existe. Essa realidade, ela é inexistente. Então o Evangelho, né? O que é o Evangelho? Próximo. O Evangelho é as boas novas. Muitos de nós já ouvimos essa realidade. É as boas novas, né? Interessante pensar que essa palavra ocorre mais de 90 vezes, né, no Novo Testamento. E é uma tradução do substantivo grego euangelion. Tanto o substantivo como a forma verbal, né, evangelizo, derivam do substantivo angelos, que quer dizer, traduzido, né, como mensageiro. Então, quando a gente vê nas Escrituras essas mensagens sendo entregues, elas são entregues pelos ângelos, pelos mensageiros, né? Então, é da onde vem a palavra anjos, né? Anjos são mensageiros também da palavra de Deus. E isso em si já tem uma conotação de que o Evangelho, por ser uma boa nova entregue por mensageiros, é que ele tem essa dupla função. O de recebermos e aceitarmos e sermos nós mesmos próprios mensageiros. Então isso nos coloca nessa situação. Esses ângelos, né, esses mensageiros eram que traziam as mensagens de vitória ou notícias políticas que geravam alegria. Pode avançar. Mais uma. Aí. Então, gente, uma definição do Evangelho. A gente precisa de uma definição. Muitas pessoas têm as suas definições e muitas delas estão corretas, tá? O Neto é um amigo meu e ele conseguiu superar muitos dos maiores teólogos que eu conheço. E gastou um bom tempo da vida dele lendo tudo quanto é tipo de livro sobre o Evangelho. E ele chegou a essa definição, o qual eu amo. O Sproul, ele define o Evangelho como Jesus, né? Como tudo que Jesus é. O John Piper define que o Evangelho é Deus. Mas eu amo isso aqui. O Evangelho é Jesus, tudo que ele foi, é e será. E tudo que ele fez, faz e fará, pelo poder do Espírito Santo, o Filho é para nós a boa nova da parte do Pai. Então essa é a obra de Deus através do Filho e através do Espírito Santo, tocando as nossas vidas como seres humanos criados pelo Senhor, feitos à sua imagem e semelhança, o qual, depois da queda, foi desconfigurada e precisa dessa manutenção constante para que possamos avançar em direção e sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Então, essa definição, o Evangelho é Jesus, tudo que ele foi, é e será, e tudo que ele fez, faz e fará, pelo poder do Espírito Santo. O Filho é para nós a boa nova da parte do Pai. Incrível, que isso consegue pegar toda a realidade de quem Jesus é e tudo que ele faz. E Deus e Jesus e o Espírito Santo, através da obra redentora, nos coloca nesse lugar de que nós adoramos a Jesus por duas coisas especialmente. Por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Então, por isso, essa definição do Evangelho nos ajuda a capturar a realidade do nosso Senhor. E aí, então, quando a gente olha para essa realidade bíblica, né, do Evangelho, a gente vê que ela vem acompanhada, o próximo, na maioria das vezes, vem acompanhada, né, de um modificador. Ela não anda sozinha muitas vezes, ela vem acompanhada do Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça e outros. Então, quando você se perguntar, caramba, mas por que tem isso aqui diferente? É um modificador
que dá uma ideia e conotações que ajudam no entendimento de uma maior. Então, quando se trata do reino, a gente vê essa identidade do evangelho do reino, o evangelho da graça, o qual nós somos salvos. E tantas coisas que a gente vê através, né, das Escrituras. Então, esses modificadores nos dão uma noção de conteúdo das boas novas. Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa... Ao mesmo tempo que é tão simples, é tão poderosa e tão incrível, né? Acerca do que está ligado e relacionado, o poder do contexto ainda é mais útil do que os objetivos, os adjetivos. Quando nós olhamos, então, na perspectiva paulina, quando ele fala do evangelho, para ele o evangelho é diferente do que para nós. Para ele é muito diferente, gente. Né? Então o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender essa realidade. Vamos lá? Em Romanos 1, 16, 17. Olha como que era para o apóstolo Paulo o evangelho. Não me envergonho do evangelho, né? Da boa nova, daquilo que Jesus é, foi e será, faz, fez e fará. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mais uma do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, em Romanos 12, 1 e 2... rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, não há um evangelho verdadeiro aplicado na vida do ser humano que não remeta em transformação. Se a transformação não está acontecendo, algo está distorcido nesse evangelho. Então, o apóstolo Paulo, é impressionante como o evangelho do qual ele fala, capta essa obra de Deus desde a criação até a consumação. E nenhum aspecto importante é deixar de fora. Eu acho que isso que é importante para a gente pensar, gente. Vamos lá, mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aí. Gostaria que a gente focasse um instante nisso, gente. Não tem como a gente pegar partes do evangelho e vivermos e acharmos que vai dar tudo bem lá na frente. Vai dar ruim. Se nós basearmos as nossas vidas num evangelho distorcido, a gente vai dar ruim lá na frente. E a gente vai ter a oportunidade de poder olhar para alguns desses evangelhos, talvez não, distorcidos e corrompidos, né? Que Paulo nos faz lembrar que acreditar em algo e permanecer firme naquilo são a mesma coisa, gente. Não dá para separar esse negócio. Não dá para ser salvo em Jesus e não segui-lo. E não abrir mão das coisas, e não seguir, não tomar a cruz, não negar a si mesmo. Não amar o próximo, não amar os nossos inimigos. Não fazer as coisas que Jesus falou para que a gente faça. Não viver as coisas que Jesus nos falou para viver. Primeira Coríntios 15, 3, talvez seja o texto mais conhecido, 3 a 6. É o próximo. Talvez seja o texto mais conhecido no Novo Testamento, o qual Paulo ele explica a realidade do Evangelho. Então ele divide em 3 partes, como Cristo morreu, né? Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Então ele divide em 3 partes de forma
expositiva e sistemática, vamos assim dizer, né? Então, do mesmo jeito que nós desejamos fazer isso, ele pega 1 Coríntios ali, ele divide, ele coloca a obra da redenção. Jesus veio, ele morreu, ele foi ressuscitado, ele ressuscitou. E na obra da narrativa da redenção, a gente vê que vai até o final, até a consumação. Que agora nós estamos no tempo da igreja anunciando, mas vai ter um dia que todas essas coisas vão acabar. Então tudo será consumado. E aí então a gente vai viver essa nova realidade. Mas olha que interessante, esses 3 pontos, o próximo, né? Esses 3 pontos são a estrutura do Evangelho, a história do Evangelho, ela não acabou ali. Se você quer ter uma boa compreensão nessa realidade dos 3 pontos, ou talvez tenha um pouco mais, né? É incrível. Você olha para esse texto, você vê o quão incrível isso é. A boa notícia de hoje é que, devido ao que Cristo fez, um dia veremos Deus eliminar o pecado, libertar-nos da angústia de viver no mundo caído, trazer justiça, devem trazer grande alegria a todos os que depositarem a sua esperança em Cristo. Gente, isso é poderoso demais. Mas parece que falta essa coisa da perspectiva de Paulo, quando ele fala com garra e gana desse poder para salvar, desse poder para transformar o que ele falava que era o pior dos pecadores. Então nós estamos nessa grande história, gente. E essa grande história, nós não somos as pessoas mais importantes. Mas nós somos as pessoas as quais a pessoa mais importante dessa história escolheu para fazer essa história. Isso é incrível. O Senhor olhou para cada um de nós e nos incluiu nessa grande história. A história de redimir um mundo caído, de renovar todas as coisas que estavam quebradas, então serem consertadas. A renovação de todas as coisas. E a gente pode pensar, então, de forma rápida, como nós poderíamos pregar do Evangelho para alguém? Se a gente usar essa perspectiva de Paulo em 1 Coríntios 15, a gente pode falar em pouco tempo. Na verdade, tão pouco tempo que pode ser a história do elevador. Aí você pede para as crianças apertar todos os botões. Essa história pode ir muito longe. Mas a realidade é que, se tivéssemos que explicar esse evangelho rapidamente, nós poderíamos dizer que Jesus veio, ele viveu, que afirmou ter sido enviado por Deus, quem foi morto, a sua morte traz reconciliação para toda a criação. E a gente então finalmente poderia compartilhar que Jesus ressuscitou da morte, que ascendeu ao céu e voltará para trazer a realidade prometida. É simples, bem simples. Para ter acesso a esse dom de Deus, as pessoas devem reconhecer que precisam dele, voltar-se para Jesus e começar a segui-lo com prova da sua fé. Essa é uma parte da proclamação do Evangelho. Não requer eloquência, não requer uma voz incrível, não requer uma coragem fora do normal. Requer um entendimento de que nós fazemos parte dessa grande história. E que o Senhor confiou a nós isso. E se isso, então, faz parte da nossa vida, é a nossa realidade, a gente vai, então, conseguir expressar de alguma forma, né? Alguém disse uma vez que pode ser também de uma outra forma simples. Paulo fez isso de algumas formas. Era quem eu era sem Deus e quem eu sou agora com Deus.
É uma forma simples também de proclamar o evangelho. Eu lembro no ano passado, nós estávamos ouvindo algumas histórias, testemunhos. E quão edificante é para a gente ouvir de pessoas que estão se convertendo na nossa comunidade. Quão incrível ouvir que uma vez no nosso culto de Natal, algo aconteceu na vida de alguém. Quão incrível é poder lembrar que teve um culto que foi especial e o Senhor falou o coração de alguém. E então a sua vida foi transformada para sempre. Quão incrível é ouvir que a gente estava numa mesa comendo e alguém então deseja viver essa vida que Cristo tem para a vida dela e dele. E algo então acontece. Mas precisa ser por inteiro. E nós estamos falando, gente, de uma transformação para muitos de nós radical. Não dá para levar de forma light a vida cristã. É tudo ou nada. É tudo ou nada. E não é acerca da nossa capacidade de fazer o correto. É acerca da nossa compreensão de desejar fazer o correto. É a nossa compreensão de entender que faz parte da realidade da vida cristã sermos aquilo que o Senhor deseja. Então, a gente vê através dos evangelhos que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que era dado ao álcool já não é mais dado ao álcool. Aquele que era dado ao sexo já não é mais dado ao sexo. E a lista vai. E nós aprendemos, então, identidade. Nós aprendemos quem nós somos em Deus. Nós aprendemos o que o Senhor fala de nós. Então, todas as outras coisas, elas perdem o seu valor. E então, isso gera uma pergunta para a gente. Talvez para você vai ser um pouco diferente, né? Mas qual é o evangelho que estamos pregando? No caso de vocês, qual é o evangelho que eu estou ouvindo, ou absorvendo, ou vivendo na minha vida? E isso aqui mexe com a gente. Eu costumo dizer que a gente é muito privilegiado, mesmo sendo uma igreja pequena, mas de ter uma equipe pastoral, que se alguém falar alguma coisa ou fizer alguma coisa que requer uma ação urgente e não passiva, vai acontecer, gente. Nós estávamos conversando outro dia no nosso reunião pastoral e a gente estava nessas coisas que estão acontecendo aí no mundo cristão evangélico e todos os escândalos e todas as coisas. E eu estava pensando assim, eu falei para o nosso grupo, eu falei assim, cara, uma igreja séria, depois de um áudio desse, essa pessoa já deveria ter sido tirada. Indiferente do que estava acontecendo. E isso é uma coisa que tem a ver com o evangelho. Porque não condiz com o evangelho. As coisas que estão acontecendo e que precisam vir à tona, e que precisam ser feitas justiça. E isso é um privilégio para nós, como Calvary Curitiba, do zelo que nós temos pela palavra de Deus. Nós não somos perfeitos. Nós não somos os únicos que ensinam a palavra. Nós não somos os únicos que ensinam de forma expositiva e sistemática. Mas nós temos sim um zelo por isso, gente. Então a gente precisa cuidar com o que a gente ouve, porque de uma forma nós estamos sendo moldados. E de alguma forma nós temos sido ensinados, mesmo a gente não entendendo. Algo tem nos discipulado no nosso dia a dia. Seja as coisas que nós assistimos, seja as coisas que nós ouvimos, seja a coisa que nós vivemos no ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, vamos lá. 6 tipos de evangelho. Vou passar de forma bem rápida, mas é o suficiente para dar uma sacudida na gente. O evangelho do perdão foi praticamente o que eu citei no começo. A gente é salvo e a gente não precisa seguir Jesus, a gente não precisa negar a nossa cruz, negar a si mesmo, carregar a nossa cruz. A gente simplesmente pode viver a vida. Então, esse do receber o perdão, ser perdoado, somos salvos e nada muda, ou pouca coisa muda. O que isso cria na gente? Isso cria na gente que seguir a Cristo é opcional.
que a gente pode viver a vida que a gente quiser, porque afinal de contas a gente já está salvo. E esse evangelho não é correspondente ao evangelho do reino. O evangelho da esquerda. Fazia tempo que o Cacá não fala nada de política, coisa desse tipo, né? Tá bom. O que o evangelho da esquerda tem a ver com... Tem a ver com um foco no pobre, no necessitado, que não é o suficiente para poder nos levar ao evangelho de Jesus por inteiro, completo. Ele é alimentado por uma acomodação à cultura, ele cria isso. Nós ficamos acomodados com a cultura. A verdadeira verdade, ela se torna opcional, né? Então a gente vê esse relativismo dentro da igreja, né? O que a Bíblia chama de pecado já não é mais tanto assim. Inclui pautas identitárias, ideológicas, temas calorosos como aborto e gênero, o qual de tempo em tempo são trazidos e de tempo em tempo há grandes discussões. E eu levo muito a sério esses temas, tá? Não levo de forma light. Estudo bastante para não ser um tolo na internet, nem na vida normal. Sou muito bem amparado de bons pastores e teólogos para não falar besteira e nem fazer nada na igreja que não seja o que agrada a Cristo, né? Então, essa realidade ela está impregnada na cultura aí, gente. Mas isso não revela o Evangelho de Jesus Cristo em sua totalidade. E é tanto que para a gente, o pobre, o aflito e o necessitado faz parte da nossa oração de envio, gente. Então isso não é incoerente. Porque Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para pregar para os pobres, para libertar os cativos. Então, essa é uma realidade, não é a única realidade. Então, uma igreja que deseja viver tudo aquilo que Jesus tem para ela através do Evangelho, do Reino, ele tem que ter algumas dessas coisas, mas ela não é o suficiente. O cristão ele não se encaixa num lado só. Ele se encaixa numa coisa maior, que é o Evangelho do Reino. O Evangelho da prosperidade é o Evangelho que reivindica os seus direitos. É o Evangelho que você declara. E aí então, o que ele cria? Ele cria essa reivindicação de direitos, um termo muito... O cara que usa o termo gerenciamento de Deus, mas é como se você manda em Deus. Você não manda em nada, mas você acha que manda em Deus. Né? Vamos dizer assim. Deus se torna uma Alexa, uma Siri, guru, que você pede e ele faz. Afinal de contas, né? Você é filho do rei, filha do rei. Né? Estou sendo irônico, tá, gente? Você não conhece. Não é verdade. Que aí você tem que morar no melhor, dirigir no melhor, digitar no melhor, fazer qualquer coisa no melhor. E aí você chega uma vida saudável no melhor. E aí você chega, não precisa ir muito longe não, você chega a uma realidade que é ilusão. Que essa realidade ela não... Por mais que para Massal possa falar diferente, é assim, mas não é verdade esse bilhete. Não é. Eu conheço pregadores que pregam essas coisas, e um deles especificamente, o pai dele e a esposa dele morreram de câncer. Então esse poder sobre a vida saudável e o sem erro, perfeição, essas coisas, chega uma hora que bate. E aí as perguntas elas sempre existem. E aí, cara, você falou que... Não, mas aí é outra coisa. Então, esse evangelho não condiz com o evangelho do reino.
Não condiz por quê? Porque toda a Escritura aponta que o crente, ele vai sofrer, que o crente vai passar por luta, é garantido o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, gente, para você que é crente, você que está chegando agora, você já está há muito tempo no rolê, não é se, é quando, gente. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. A sua vara, o seu cajado nos protege. Fidelidade e misericórdia nos rodeiam todos os dias da nossa vida. Esse é o Evangelho de Cristo. Você vai passar por luta. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza no dia da angústia. Não é quando a gente ficar, não é se a gente vai ficar angustiado, nós vamos ficar angustiados. Amém? Então é isso. Você que está chegando, bem-vindo ao time. Mas tem um pastor que é bom. Um bom pastor. Um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não maltrata as suas ovelhas. Ele se dá por ela. Ele promete que vai estar com ela. Esse é o Evangelho. E aí a gente vê o Evangelho do consumidor, muito constante também no meio das igrejas, gente. O consumismo, essa satisfação das necessidades. O que isso gera na gente? Gera uma impaciência indulgente, um vício por desejo. Um vício das coisas serem como a gente quer. As pessoas vêm para a igreja, é como se fosse um cinema. De que elas querem vir, sentar numa poltrona bacana, quer escolher que tipo de cobertura vai ter na pipoca deles, de graça, e ainda reclamam. Esse é o evangelho do consumismo. Nada é o suficiente, nada é tão bom, nada é tão importante. A ideia de usufruir, de ter um direito de usufruir de uma bondade a zero custo. Né? E isso nos leva a um lugar que não é saudável. Nos leva a um lugar de telespectadores. De se queremos sermos servidos. Não bate com Marcos 10:45. Que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Eu quero ser servido, já que eu não sou filho do homem. As pessoas não falam isso, mas eles vivem como? E a gente tem o evangelho da direita, que é o esteja correto. Tem que ser correto. O negócio é a todo preço, é estar correto. O que ele cria? Ele cria uma presunção teológica, ele cria uma exclusividade, uma indiferença, uma aliança com coisas que nós jamais daríamos a mão antes. Nós botamos a perder o nome de Cristo. Porque a gente acha que se a gente fizer tal coisa, a gente vai dar uma ideia de uma moralidade. E nós chamamos, então, muitas coisas de pura que não são puras. A gente começa a tolerar coisas que nós não deveríamos tolerar. E isso está muito constante na vida da igreja. E nos mostra uma coisa que eu tenho aprendido e espero poder ensinar para a igreja, gente. Aprendi com o Guilherme de Carvalho. Não Olavo, tá, gente? É o Guilherme. Misericórdia. É o Guilherme, pastor Guilherme de Carvalho, tá? Representante do Labri no Brasil, pastor da Igreja Esperança em Minas Gerais, tá? Ele fala que duas coisas erradas não fazem uma certa. Isso, gente, isso é revolucionário, gente. Duas coisas erradas não fazem uma certa. Então, o Tim Keller costumava dizer que o cristão ele não encontra abrigo em nenhum desses dois lados. Nós devemos sentir um desconforto. Por mais que nós estejamos caindo ou de mão dada com um certo lado ou coisa do tipo. Mas seria muito melhor se nós fôssemos conhecidos pelo Evangelho de Cristo, pelas coisas de Cristo que nós somos. Não é verdade? As outras coisas é... E pensar aí que 30 anos atrás não havia essas brigas, essas discussões. É radical.
E aí então chegamos então no Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, gente, o Evangelho do Reino é o que a gente deseja. O Evangelho do Reino é o que a gente gostaria de que fosse realidade na nossa vida. Que é o siga-me. O que o siga-me, o que ele faz? O que ele cria na gente? Ele cria uma alegria, um engajamento, um desejo de seguir e aprender a viver como Jesus. E aí então a gente perde a noção das outras coisas. Então o que brilhava já não brilha mais para a gente. As coisas que a gente batalhava, a gente já não está mais afim. Porque a gente encontrou algo muito melhor. E é por isso, gente, que é importante o tipo de evangelho que a gente prega. Por isso que é importante o tipo de evangelho que a gente ouve. E você está vendo, conforme o tempo passa, gente, um monte de desgraça que a gente está ouvindo e assistindo, gente, no meio evangélico. O evangelho do reino está sendo bombardeado. Parece que, eu costumo dizer, parece que Satanás está sentado, gente, de boinha, assistindo Netflix, mano, e a galera, no nome de Deus, fazendo um monte de coisa que não deveria. E aí, então, sabe o que isso faz? Com que quando as pessoas começam a vir para a igreja e se convertem, eles acham assim, cara, eu vou seguir a vida porque até os caras já estão 30 anos no rolê, abrindo não sei quantas igrejas, estão vivendo assim, então... E a gente vê a sinceridade do coração, assim, de coisa assim, de quando nós pecamos, o Espírito Santo fala no nosso coração e a gente pede perdão. E a gente fala assim, cara, a minha vida é com o Senhor. Ela remete na comunidade, mas inicialmente ela é no Senhor. Então, o Bill Hall, né, no livro, ele fala assim que o evangelho que nós pregamos produz discípulos ou consumidores e serviços religiosos. Tipo assim, que tipo de coisa a gente está produzindo, né? E aí ele fala, quando começarmos a viver para os outros... Próximo. Começaremos a ter sobre os outros o mesmo efeito que Jesus teve. Cara, você tem dificuldade com alguém nessa vida, gente? Ore por essa pessoa, cara. Você vai ver. Você vai ver uma coisa miraculosa no seu coração. Você vai ver. Talvez você vai se lembrar que o seu coração sabia amar de uma forma como ele nunca amou. E você vai perceber, talvez, que as coisas assim mudaram. Mas o que na verdade mudou foi o nosso coração. Terminando, Jesus, ele descreveu um discípulo como alguém que permanece nele, é obediente, dá frutos e glorifica a Deus, tem alegria e ama. Então, gente, essa é a passagem mais emblemática, talvez, acerca do discipulado, é essa passagem de João. E eu gostaria de ler, não vou explicar muito, mas assim, só gostaria de chamar a nossa atenção, por causa essa é a realidade do discípulo e do discipulado de Jesus. João 15, você pode só ouvir, pode deixar aí, tá? No slide, gostaria só que você ouvisse. João 15, a partir do versículo 7, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos,
porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permanece, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Todo o evangelho em prática na vida de um discípulo está aqui. É alguém que permanece na videira, é alguém que produz frutos que permanecem, é alguém que vai ter a alegria completa e vai ter a sua vida no lugar aonde deveria estar. Amém? 3 pontos para terminar. As 3 características do evangelho. A primeira, o reino de Deus descreve através do investimento numa população minoritária. O que isso quer dizer? Jesus não andou com a multidão todo o tempo. Não fazia parte do seu rolê. Ele tinha o seu grupo menor, o qual ele investia tudo que ele tinha. E então a coisa foi crescendo, porque não faz sentido, não tem como. Né? E eu falo isso numa realidade que gente, a nossa igreja ela não é uma igreja enorme, mas eu sinto o peso de que eu já não tinha mais condições de pastorear a igreja sozinho. Não tenho. Sem ser o último Connect, o penúltimo teve 25 pessoas entrando para a nossa comunidade. Como é que faz uma conversa pastoral de 25 pessoas, gente? Durante todas as tarefas da vida e todas as coisas. Então, agora estamos aí com os 3 pastores aí, agora com 4, que vai entrar para fazer as conversas pastorais, indiferente de quantas pessoas tenha, numa semana a gente derruba esse negócio aí. Acabou, tranquilo. Número 2, o segundo, o evangelho do reino nos ensina a obedecer a Deus, a viver intencionalmente no meio da diversidade e ambiguidade. Esse evangelho do reino, ele nos ensina a viver nesses dias que a gente está vivendo. Em toda essa loucura que a gente está vivendo. O terceiro, o evangelho do reino nos lembra de que crescimento é lento, mas ele acabará permeando tudo. O Keller falava que o evangelho de Jesus Cristo, ele não é somente a porta de entrada, mas ele é o caminho a prosseguir até o fim. Amém? Algumas perguntas para os grupos de conexão. O que significa ser um discípulo? O que é o evangelho? E como eu estou vivendo o Siga-me de Jesus? Tem conversa para bastante tempo aí, gente. Vamos orar, vamos colocar de pé.